Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Silvia, eu sou uma missionária e tenho trazido mensagem para edificar a sua vida através da palavra de Deus. Então hoje nós vamos estar falando sobre como se libertar do medo. Esse assunto é um assunto bem pertinente nessa época agora, né, que estamos passando situação difícil, né, crise econômica no país e no mundo, essa pandemia. Então, o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo essa palavra, como se libertar do medo, através da palavra de Deus. Mas antes de começar essa mensagem, pedir para quem não é inscrito se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e curtir o vídeo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá para o vídeo. Vamos começar lá desde o começo, desde quando começou o medo, de onde que surgiu, de onde que veio o medo. O medo veio exatamente do começo de tudo, veio da criação do mundo. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, caíram, né, no pecado, aí veio o medo. Aí eles tiveram o conhecimento do bem e do mal, assim como Deus falou, né? Se comeres desse fruto, tereis conhecimento do bem e do mal. Mas eles tiveram a curiosidade, né? Acreditaram na mentira da serpente, tiveram a curiosidade de experimentar aquele fruto que Deus falou que não era para comer daquela árvore. Então, sendo assim, comeram o fruto e depois tiveram os olhos abertos do conhecimento do bem e do mal e perceberam que estavam nus. Aí quando Deus se aproximou, porque Deus se aproximava deles todas as tardes para conversar com eles, tinha um relacionamento íntimo com eles. Então Deus se aproximou para conversar com eles e eles se esconderam atrás da árvore, se esconderam de Deus. E Deus perguntou: por que vocês estão escondidos, estão se escondendo? E eles falaram: porque ouvimos a tua voz e como estava nu, tememos e nos escondemos. Então foi aí que começou o medo, através da queda de Adão e Eva. Então desde lá do Jardim do Éden existe agora o medo. O medo veio junto com o pecado, né? Junto com tantas outras coisas ruins veio também o medo. Para a gente entender o medo. O medo ele é um estado emocional que a gente percebe quando tem perigo, quando a gente está numa situação de perigo, numa situação de ameaça. Isso é a definição do medo. A ausência de coragem, preocupação com alguma coisa que pode acontecer, pode ser uma hipótese ou pode ser uma coisa imaginária. Então, o medo é uma coisa normal do ser humano, é um sentimento normal que o ser humano tem. É o medo. O medo é até importante, né? A gente sentir esse medo. É importante o medo com equilíbrio. É importante o medo, porque através do medo a gente fica em alerta se a gente estiver numa situação de ameaça. Se a gente está numa situação de ameaça, é o medo que vai nos avisar que pra gente não fazer certa situação, não ir para certos lugares, não fazer determinada coisa. Então, como por exemplo, a pessoa tá andando essa pessoa tem que andar numa rua deserta, escura, tarde da noite, sozinho, é o medo que vai avisar a consciência da pessoa, né? Que não é para ir por aquele lugar, não é passar naquela rua, para preservação da vida da pessoa. Então é importante, nesse caso é importante o medo, como um alerta, né? Um aviso. Ele torna patológico na nossa vida quando ele começa a nos fazer mal, começa a nos paralisar, começa a nos limitar no nosso dia. O medo ele torna patológico na nossa vida quando ele começa a nos fazer mal, começa a nos paralisar, começa a nos limitar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aí o medo começa a nos limitar. E daí esse medo vindo exagerado, crescendo, ele vai crescendo, progredindo para o pânico, para o pavor. Aí começa a fazer medo, né? Começa a fazer mal para a pessoa. Ele começa a paralisar a vida da pessoa. Aí isso começa o medo. Às vezes, eles são imaginações da nossa mente. A nossa mente, ela é muito criativa. Então, ela produz pensamentos e vai criando, vai cocriando a realidade.
E a gente acreditando nessas realidades, que vem do nosso inconsciente, vai vindo para o consciente, vai produzindo medo, tormento. Conforme a pessoa for se alimentando disso, cada vez mais esse medo pode crescer, pode aumentar. E o medo muitas vezes é coisa que nem vai acontecer. A psicologia fala que o medo são coisas que a gente pensa que nem vai acontecer e a gente fica ali sofrendo. A pessoa vai sofrendo, ela imagina que ela está com uma doença, que ela está sofrendo um ataque. Essa pessoa às vezes pensa que pode estar sofrendo um ataque cardíaco, o coração realmente acelera, as mãos começam a suar, começam a tremer. Então tudo isso é da nossa mente, nosso inconsciente. E nisso vai trazendo para a nossa realidade. Essa situação que nós estamos passando é uma situação realmente difícil, né? Que pode até dizer assim que colabora para que aumente o medo nas pessoas, né? Esse momento de pandemia, dessa Covid, nós somos todos os dias bombardeados pelos noticiários, né? De mortes, estatísticas de tantas mortes por dia. Muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo seus entes queridos para a Covid. Então, isso faz com que a gente fique em alerta o tempo todo. A gente fica em alerta, a gente fica preocupado. Ai, será que eu saí na rua, eu contraí essa doença ou não? Então, tudo isso faz com que a pessoa vai ficando naquele estado de alerta, de tensão. Mas para se libertar do medo, meus irmãos, é preciso você analisar aonde você tem colocado os seus olhos. Porque os nossos olhos é a janela da nossa alma. O que os seus olhos vê é o que você manda para a sua mente. O que os seus ouvidos ouvem é o que manda para a mente. Então, você tem que prestar atenção aonde você tem colocado seus olhos, o que você tem escutado. Tudo isso você vai estar alimentando a sua alma. E o que você tem alimentado é de coisas boas, são coisas que vai edificar a sua vida ou coisas que vai aumentar o medo. Deus quer que sejamos completamente livres do medo. Deus quer que a gente seja completamente livre. A palavra de Deus fala 366 vezes, não temas. O Senhor falou 366 vezes, quer dizer, não temas para cada dia do ano e ainda para o ano bissexto. O Senhor fala todos os dias, é como se Ele falasse todos os dias para você, não temas, porque eu sou contigo. Então o Senhor quer que a gente, então quando você estiver sentindo muito medo, você mesmo buscando a Deus, meditando na palavra de Deus, você sente que o medo está te prejudicando, está aumentando na sua vida, você tem percebido que está te atrapalhando de dormir, está te paralisando, confesse para o Senhor, fale para o Senhor, seja sincero com o Senhor se agrada de sinceridade, fale para o Senhor, eu tenho medo, eu sinto medo, Senhor, eu sinto medo, eu não queria, mas eu sinto medo. Peça para o Senhor te libertar, peça para o Senhor, me liberta, Deus, eu renuncio esse medo. Aí quando você está renunciando, você está dizendo para o seu cérebro que aquele medo não é seu, você está entregando para o Senhor e o Senhor vai te libertar. Aí você vai falando isso todos os dias até se sentir completamente curado e liberto do medo, tá bom? Então você vai falando todos os dias, você vai sempre falando, eu tenho medo disso, explica o porquê que você está sentindo medo, fala para o Senhor do que você tem medo e renuncia esse medo, não aceite o medo na sua vida, que o Senhor vai te curar, vai te libertar do medo. Jesus falou, o Filho veio para que vos tenham vida e vida em abundância. E se vos verdadeiramente Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então o Senhor Jesus, Ele veio, Ele já sentiu toda a aflição no nosso lugar para que sejamos completamente livres do medo. A palavra de Deus fala que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Então a gente não precisa ter medo. O medo faz parte da vida, mas a gente não precisa ficar atemorizado, medrosos, em pânico, tendo síndromes do pânico. Aí vai vindo situação, às vezes, sentimentos de depressão, de angústia, a pessoa às vezes não consegue fazer nada, tudo ela tem medo.
E aí começa a afetar, né, várias áreas da vida da pessoa. A pessoa já não consegue nem saber mais porque que ela não consegue fazer determinada coisa. É o medo. Se for preciso, meus irmãos, peça ajuda para alguém de sua confiança, converse com alguém, uma pessoa que você confia, uma pessoa madura, uma pessoa que conhece a palavra de Deus para te ajudar. Se for preciso, vá num psicólogo, peça uma ajuda profissional, porque não é vergonha nenhuma ir num psicólogo. O Senhor Jesus, né, Deus nos deixou os médicos para cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Os psicólogos cuidam da nossa saúde mental. Então, não é vergonha nenhuma, é de Deus também os psicólogos. Eles têm inteligência, estudaram sobre a mente humana, os sentimentos. Então, não é vergonha a pessoa precisar de um psicólogo. Tá bom, pessoal? Que a gente não venha ter esse preconceito na nossa vida. Então, e o Senhor fala, né? Confie em mim. Então, o segredo é confiar no Senhor de todo o coração. O Senhor está com você. Não importa a situação que você passe, não importa o que esteja acontecendo no nosso país, em nossa volta. Eu queria deixar para encerrar esse vídeo uma palavra de Deus para vocês, tá bom? Que está no Salmo 46, versículo 1 ao 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então essa palavra é maravilhosa, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não teremos medo de nada. Então, por que está falando que ainda que os montes se mudem de lugar, o mar se transporte, ainda que as águas rujam e se perturbem, os montes se abalem pela sua braveza do mar, ou seja, né, como se fosse um furacão, terremotos, muitas coisas podem ainda acontecer nesse mundo, né? Jesus falou que quando estivesse próximo dele voltar, muitas coisas iam acontecer. Terremotos, guerras, epidemias, na palavra de Deus fala sobre isso. Então, mas que a gente não venha temer. Se sua vida está na mão do Senhor, não precisa temer. O Senhor te guarda, o Senhor sabe tudo o que você precisa. Confie no Senhor. Diga para você mesmo: eu confio no Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor é minha rocha, meu socorro bem presente. O Senhor é seu socorro. Você pode se sentir angustiado, você pode estar sofrendo às vezes com a morte de alguém, não importa a situação, pode estar desempregado, passando dificuldades. Às vezes a pessoa, né, fica assim, eu tô querendo que volte a vida ao normal, está difícil ficar em casa, ficar tanto em casa, ou a pessoa precisa trabalhar e vai sair, né, durante essa pandemia, mas não se preocupe, o Senhor está com você. Fale, o Senhor está comigo. Não precisa ter medo, não precisa. O medo, ele às vezes é até prejudicial, porque parece que ele atrai as coisas ruins. E o medo não faz evitar coisas de acontecer, então não precisa ter medo, que o medo não vai ajudar que evite alguma coisa. Você tem que dizer: tudo está no controle do meu Deus, tudo está no controle de Deus. Deus tem todo o domínio nas suas mãos. Então confie e descanse no Senhor, ore ao Senhor todos os dias, converse com Deus, alimente-se de coisas que vai edificar a sua vida, que vai fazer coisa boa, produzir bons frutos na sua vida, leia bons livros, medite na palavra de Deus todos os dias, ore, converse com o Pai, converse com teu Pai, Deus, porque Ele está sempre com você. Ele falou: nunca vos deixarei nem vos abandonarei. O Senhor nunca vai te abandonar. Somos nós que às vezes abandonamos Ele. Ele não. Nunca vai te abandonar, nunca. Creia e confie. O Senhor está com você. Está. Mesmo que a situação pareça que não. Você acha às vezes que o Senhor te abandonou. O Senhor está longe. Não. O Senhor está perto. O Senhor está perto. O Espírito Santo está sempre com você. Então não se afaste dele. Acorde, já acorda conversando com o Senhor,
Agradeça, fala bom dia, Espírito Santo, seja bem-vindo. E ore a Deus quando acordar. Agradeça ao Senhor pelo fôlego da vida. Agradeça ao Senhor. E quando for dormir, antes de dormir, não vai orar ao Senhor quando estiver já quase dormindo, caindo de sono, não. Ore ao Senhor, converse com Ele, conte o seu dia, peça perdão dos pecados, peça ajuda para o Senhor. Tá bom, pessoal? Busque o Senhor de todo o teu coração, confie nele e ele te ajudará. O Senhor diz a você: esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo que eu te ajudo. Tá bom, pessoal? É essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Agradeço a todos que ficaram me ouvindo até aqui. Tenham um ótimo dia. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!